Revolução Jesus de volta, né? Mais um programa especial onde a gente tem a coragem de tocar em alguns assuntos bem delicados, né? Mas se a gente não tem a coragem de tocar nesses assuntos, refletir sobre eles e buscar, né, a luz da fé, mas também da razão, uma justificativa e um posicionamento, a gente fica, como diz Paulo, né, à deriva de qualquer vã ideologia que se levanta e jogado aí, né, aos ventos de qualquer doutrina e filosofia. Mas não, a igreja ela nos pede para que estudemos cada vez mais, né, e que cada vez mais, como cristãos, como católicos e a partir também da nossa profissão, possamos contribuir com a igreja e contribuir também com a sociedade, para que cada vez mais a pessoa humana, né, seja garantida na sua dignidade, no respeito para consigo mesmo, né? Então a gente volta aqui. Foi de lá ou de cá a última pergunta? Foi daí? Então agora vem para cá. Quem tem pergunta do lado de cá? Professor, você conviveu e conheceu culturas bem diferentes, né? Com uma organização bem diferente, uma estrutura social diferente. Então, eu gostaria de perguntar como a gente poderia colocar o lugar da família e também de questões e valores éticos diante dessa diversidade cultural. Você faz referência, tinha falado em sala de aula, minha vivência na África por 1 ano e meio, no pequeno país da África Central, que se chama Burundi. Mas para responder à sua pergunta, gostaria de definir bem o conceito de cultura. O que é cultura? A cultura é a transformação da natureza feita por uma comunidade humana. Por exemplo, a natureza me deu os cabelos. E aquela comunidade tem um jeito particular de cuidar os cabelos. Então, o penteado é cultura. A natureza me coloca, não sei, o trigo, que no início nasce espontaneamente. A um certo ponto, 2.000 anos atrás, calcula-se, o homem começou a cultivar cultura sistematicamente. Daí sai a agricultura. Então, o homem mexe com a natureza. Agora, o ser humano é um ser limitado. E nem todas as expressões culturais são respeitosas da natureza humana. Na África, em muitos países, existe, por exemplo, a mutilação genital feminina. Faz parte da cultura. Mas isso respeita o ser humano. Vamos pensar na poligamia. E aqui gostaria de fazer uma ligação com o Antigo Testamento que talvez nos ajude a entender melhor. Jacó gosta da prima mais jovem, mais bonita, que é Raquel. Mas o sogro obriga a casar com a mais velha, da qual ele não gostava, que é Elia. E as duas primas, no começo, não conseguem engravidar e, conforme a cultura deles, passa a respectiva escrava para Jacó, que no início começa a ter filha das escravas, depois de Lia, e finalmente nasce o filho da mais querida, Raquel, será José. Então, o filho da mulher mais querida é o filho mais querido, que recebe um presente especial que os outros não recebem. Daí cresce a inveja dos outros com José, que planeja até matá-lo. Depois, matar o irmão é muito grave, acaba vendendo como escravo. Então, a poligamia. Vou voltar à experiência, até a tese minha de doutorado sobre a cultura do Burundi. Sabe qual é o grande medo da esposa de um polígamo no Burundi? É ser envenenada por uma colega. Então, se fosse natural, e volto à questão da natureza que você citou com a frase de Chesterton, se fosse natural, deveria ser aceito. Ouvi ontem na televisão, o rei da Arábia Saudita tem várias esposas com 40 filhos. E agora a briga porque ele designou um deles para ser o herdeiro e toda a briga dos outros. Mais complicado pela poligamia. Citei antes a escravidão dos afrodescendentes. Fazia parte da cultura brasileira, da cultura portuguesa, mas foi superado, porque nem tudo o que é cultural é respeitoso do ser humano. E não estou falando só do passado.
Vamos pensar no presente. Hoje não temos a cultura do desperdício. Hoje nós temos a cultura do descartável. Hoje nós temos uma doença recente, nomofobia. Não. Mobile, que é o celular. Fobia, a pessoa que fica completamente desnorteada porque naquele momento não tem o celular. Parece que está sem pernas, sem mãos. Os namorados vão na pizzaria e cada um com o seu celular. E um manda mensagem para o outro, está a 1 metro de distância. Mas não é doença, é isso? É. O consumismo. Quanta comida está se jogando fora. Faz parte da nossa cultura. Então, também a nossa cultura precisa, desculpe uma expressão cristã, se converter. Se quiser mais relacionar, se humanizar, ser mais respeitoso do ser humano. Legal, e a nossa conversa continua, né? Vamos passar para o lado de cá. Quem tem pergunta? Professor, continuando nessa linha, né, desta questão, como o senhor falou, nem tudo que é cultural é ético, né? A gente poderia dizer que a ética se sobrepõe à cultura, porque na África uma atitude de mutilação do órgão sexual feminino é normal. No Brasil seria uma questão de crime, uma questão de assédio, alguma coisa. Então a gente poderia concluir que a ética se sobrepõe à cultura em qualquer momento, em qualquer lugar? Uma das primeiras perguntas que vocês me fizeram no curso semana passada foi definir a diferença entre moral e ética. Eu fiz o exemplo da linguagem. Todo mundo fala português no Brasil, mas pouca gente conhece a gramática. O que é a gramática? É o estudo sistemático da língua. E a ética seria como que a gramática da cultura. Todo mundo se comporta assim, acha normal. Mas nós não podemos confundir o normal com o comum. É comum termos uma cultura do desperdício, mas não é normal. Então, é comum que em alguns países da África haja a mutilação genital feminina, mas não é normal. Então, fazer esta diferença entre comum e normal. Então, a ética questiona aquilo que uma sociedade não considera imoral, porque todo mundo se comporta daquela forma. E nós precisamos, para nos humanizar, precisamos de ética, para nos questionarmos continuamente, para sermos mais respeitosos da dignidade do ser humano. Bacana. Vamos lá, mais perguntas aqui. E aqui no Brasil, em relação aos índios, né? Que a civilização branca invadiu as terras dos índios, né? E praticamente dizimando, né? Os costumes deles, os cultos, e até em relação aos deuses dele, né? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Então, fazia parte desta cultura da colonização fazer isso. Tem um texto de Francisco de Vitória, teólogo do século XVI, que tenta defender os índios que foram acusados de não ter aceito o cristianismo. E Francisco da Vitória responde, mas por que eles não aceitaram ser cristãos? E diz, eles tiveram ótimo exemplo dos missionários, mas os colonizadores, oficialmente cristãos, deram um péssimo exemplo, e por isso eles não se converteram. Então, nós temos certamente um grande desrespeito destas culturas, e tudo aquilo que é positivo tem que ser valorizado. E, voltando à minha experiência africana, faz parte da cultura do Burundi encontrar-se e beber junto à cerveja ao redor de um vaso de cerveja de banana, cada um com o seu canudinho. Se fossem inimigos, não iriam beber juntos. Então, isto é sinal de amizade. E na igreja, para expressar a aliança que nós temos com Deus, a expressão é a seguinte: vamos beber junto com Deus. Acho bonito quantos elementos, não sei, a dança, que está entrando muitas vezes na liturgia. Os judeus faziam isso, a cultura ocidental europeia nem muito, mas tem expressões culturais que podem enriquecer. Vamos pensar as grandes expressões da nossa fé. A gente faz o sinal da cruz,
a fé na Santíssima Trindade, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o único Deus, uma única natureza. Esse conceito de natureza e de pessoa não se encontra na Bíblia. Foi o contato com a cultura grega. Então, o contato com as novas culturas pode enriquecer a nossa fé. E, ao mesmo tempo, a fé é chamada a purificar as culturas. Bacana. E a gente dá sequência, né? Você pode interagir conosco também. Já passei aí as nossas redes sociais, @Revolução Jesus, né? Facebook também e o Instagram, Revolução Jesus. É muito simples, é só você também mandar a sua pergunta. Nós iremos passar para o professor Lino, depois deixa o e-mail com a nossa produção, né? A gente pega a tua pergunta, manda para ele e ele lá, diante de tantos afazeres, né, do mundo acadêmico, vai tirar um tempinho para responder a sua pergunta. A gente dá sequência, vamos para o lado de cá, mais uma pergunta, quem vai fazer? Letícia. Professor, eu gostaria de saber a posição do senhor, mudando de assunto, nós vamos para transplante de órgãos e tecidos, em relação à utilização de potenciais doadores considerados falecidos, isso frente a uma vivência que o senhor teve pessoal de ter um ente da sua família praticamente colocado à doação de órgão e, na verdade, essa pessoa se recuperou e está com a saúde restabelecida. Então, como a gente deve se portar frente a essa situação? Bom, a pessoa da minha família, minha filha, hoje com 27 anos de idade, que foi atropelada em 2013 por um carro, ela andava a pé à noite em São Paulo, e 10 dias depois deste acidente foi declarada a morte encefálica dela. E havia médico do Hospital da Beneficência Portuguesa que devia pedir para minha esposa autorização para a doação de órgãos. Nós ficamos rezando e depois de algumas horas, eu lembro que estava com o meu filho caçula e com amigos na missa do Santíssimo numa paróquia de Aparecida, e naquela mesma hora o médico, muito amigo da minha filha, inconformado com a morte dela, chegar a telefonar para saber qual era o horário do enterro dela, ficou encabulado que viu um mínimo piscar de olhos. O que está acontecendo aqui? Daí pediu para minha mulher se autorizava um exame não previsto pelo plano de saúde. Minha mulher autorizou e depois de algumas horas o cérebro tinha voltado a funcionar. A minha filha, sexta-feira passada, defendeu a dissertação de mestrado em bioética. Nossa. Com o seguinte tema: morte encefálica, problema ou dilema. Bom, com a minha querida filha Sara Ruth, que manda um abraço, e o ano antes do acidente participei em São Paulo, no Anhembi, num congresso internacional de bioética clínica. Foi organizado pelo Centro Universitário San Camilo, praticamente o padre Leo Pessini, hoje superior-geral dos camilianos, mas houve uma participação global de cristão, de não cristão, de bioticista de várias linhas, vamos dizer. E no grupo no qual eu mais participei, fiquei muito impressionado com o seguinte dado: onde se ganha dinheiro no mundo? Primeiro, vendendo armas. Segundo, vendendo drogas. Terceiro, vendendo órgãos humanos. Temos que ter este cuidado, que a bioética precisa estar sensível com esta triste realidade. O meu orientando do programa de mestrado em Direito defendeu uma dissertação interessante. Olha o título: O princípio da dignidade da pessoa humana para portador de colangite esclerosante primária. Tratava-se do problema do irmão dele. Se não tivesse feito transplante de fígado, teria morrido. E o transplante foi feito logo depois de um acidente de carro, em que a pessoa morreu e foi doado. E hoje deu tudo certo. Mas vamos dizer, tem que ver caso e caso, e não esquecer este grave risco. Voltando com a citação do Helenildo antes, o utilitarismo ou o respeito da pessoa. Nossa, Lina, agora eu fiquei impactado com esse seu testemunho particular da sua filha.
e continuou a fazer os exames e houve no início uma primeira cirurgia, tiraram um pedaço do osso da caixa craniana para dar mais espaço devido ao inchaço do cérebro e precisou depois substituir este osso com uma prótese que veio dos Estados Unidos. E os médicos ficaram maravilhados. O neurocirurgião, poucos meses atrás, fez a visita de controle com minha filha e só faltava jurar que ela estava com sequelas. E minha filha disse, não, estou trabalhando na biomédica no Hospital da Beneficência Portuguesa, às vezes 11 horas por dia, estou fazendo também um mestrado. E o médico ficou sem dar resposta, mas diante desta realidade. E aí me faz lembrar que toda a arte, ela brota da dor do artista. A gente pode até dizer que da experiência de dor que ela viveu particular, brotou também esse ensinamento, esse mestrado e até o esclarecimento, né, para tantas pessoas que podem viver dramas parecidos. Né? Com certeza. E, aliás, tentando unir a experiência com a reflexão, um dos filósofos, lendo o texto da minha filha, que mais fez impressão foi Hans Jonas. Hans Jonas, filósofo judeu alemão, que depois emigrou nos Estados Unidos, cuja mãe morreu em campo de concentração nazista em Auschwitz. E talvez consiga responder um pouco a sua pergunta mais diretamente. Ele questiona o fato da utilização dos órgãos e diz que nos Estados Unidos existe um protocolo que exige que os médicos esperem 24 horas antes de uma eventual retirada de órgãos. Normalmente espera só 6 horas. Nossa. E ele compara este comportamento com o nazismo. Se o critério é o mesmo, com nova roupagem, e depois continua com este raciocínio. Vamos partir do fato que várias pessoas declaradas mortas continuaram a viver até normalmente. Então vamos devagar. E ele faz este exemplo. O cérebro é uma parte muito importante do corpo humano, mas não é tudo. E se um homem ama uma mulher, podemos dizer que ama o cérebro da mulher ou ama a mulher inteira? Você viu, né? Nosso programa, infelizmente, já chegou ao final. Helenildo já estava ali com, né, mais uma pergunta, mas o objetivo era esse mesmo, era instigar, era refletir sobre essas questões, mas não parar aqui, né? E a gente não quer fazer propaganda do curso de pós-graduação da Canção Nova, apenas, porque aquilo que é bom precisa ser dito. Diante do mal, né, e do ideal social que denigre, a gente precisa mostrar aquilo que é o bom, né, aquilo que é interessante, aquilo que é o certo, aquilo que é fundamentado. Por isso a gente indica para você o curso de pós-graduação. Mas o mais é a reflexão, porque o jovem tem errado, indo por caminhos errados, até nas suas profissões, porque não reflete, porque não se detém, né, a buscar autores esclarecidos, uma fundamentação da sua fé. Lembre João Paulo II numa jornada que diz para os jovens, né, dê razão à vossa fé. Dê razão, né? Elas não brigam, são as duas asas que levam à contemplação da verdade. Né? Quero agradecer aqui, mais uma vez, o professor Lino, a todos os alunos do curso de pós-graduação. Fica o convite. Quando que vai ser o próximo módulo ou já terminou? Em julho. Julho? Quem sabe em julho, né, possamos fazer um outro programa, né, com outras temáticas. Vocês topam? Claro. Lino? Então tá bom. A gente volta semana que vem com mais Revolução Jesus.